Fala galera, vamos chegando para mais um Wincast, o podcast dos inconformados da Igreja Batista Filadélfia de Capão da Canoa. Seja bem-vindo, meu querido pastor Gabriel Oliveira, parceiro de bancada aí. Fala Brunão, fala pessoal que nos ouve, nos assiste, né? Através deste podcast, muito bom estar aqui, né? Feliz, prazer estar contigo mais uma vez aí, Bruninho. Vamos embora. É isso aí. E hoje recebemos um convidado ilustre, um convidado internacional, que, claro, internacional, porque não é das nossas bandas aqui do litoral, né? Interregional. Interregional, melhor. Intermunicipal. Estamos hoje com o nosso amigo, meu irmão, pastor Alessandro Padilha, pastor na Igreja AME, né? Assembleia de Deus AME, Luz das Nações, lá de Sapucaia do Sul. Também lá com o pastor Wagner Medina, pastor Cléber Medina, toda a equipe lá. E, além disso, o pastor Alessandro, para quem não sabe, casado, pai de 4 filhos. E na descrição dele, quando ele me enviou, ele mandou assim, e vô de um montão de neto. Muito bom. Aqui a minha família lá, eu sou um dos 4 filhos também, né? A gente é em 4 irmãos. É muito bom, muito bom. Hoje é bom, né? Mas quando era criança é difícil. Era difícil. Pastor Alessandro, sociólogo, né? Teólogo, um homem de Deus, um professor aí. É um prazer te receber, Alessandro. Bom, meus queridos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Nem sei se eu dou boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês aí que estão nos assistindo, né? Mas é muito bom estar aqui. A gente tem que fugir um pouco daquele clichê que diz é uma honra a gente estar aqui, né? A gente sempre diz isso, o pastor sempre diz isso, né? Mas de fato né? A gente se sente privilegiado quando recebe um convite para estar com os irmãos, com os amigos. Conheci o Bruno hoje, de verdade, se a gente trocar uma ideia, de ouvir ele falar, né, sobre suas preferências políticas, principalmente. Isso, né? Não é a pauta do programa, mas enfim. Ainda bem. Estou acompanhando aqui também. Até porque esse assunto nem está latente hoje em dia. Nem se fala sobre isso. Nem vamos só falar disso. Né? Mas não é sobre política realmente. Né? A gente sentiu essa necessidade, né, pastor Alessandro, me chama de Alessandro, né? Isso, já sabe aí. que é pastor. Né? Alessandro, de falar sobre um assunto, né, que também é muito latente, muito importante, que é sobre sexualidade, né? E eu já te ouvi algumas vezes falar sobre esse assunto, e não é a sexualidade sobre o lado pejorativo da palavra, mas é sobre a parte didática, de ensino, né, e também a parte espiritual de tudo isso, né? Então a gente te trouxe aqui para te ouvir um pouco daquilo que tu tem estudado, sobre as influências, sobre essa geração, né, Bruno? Hoje, talvez não, com certeza, a geração mais sexualizada, né, se é que eu posso falar essa palavra, né, da história. Né? E aí, isso traz um monte de coisa junto. Hoje traz uma bagagem muito grande para os nossos jovens, para os adolescentes, e também ali para os jovens ali na frente. Ali. Então, gostaria que tu explanasse, né, um pouco sobre esse assunto para a gente aí. A gente vai estar te parando no meio, fazer algumas perguntas, mas a gente quer realmente te ouvir, né, Bruno? A gente quer te ouvir aquilo que tu tem a agregar sobre esse assunto aí. Então tá, galera. Então, primeiramente, né, eu quero só dizer que eu vim acompanhado da minha esposa, né? Muito bom. Coisa linda ali. Meu coração está ali sentado ali atrás, intercedendo e talvez me dando uns beliscões para que eu não fale umas bobagens aqui, né? Porque as pessoas, alguns dizem que eu gosto de falar sobre sexualidade. Na verdade, não é uma preferência, entendeu? Sim. Porque é um assunto que me traz problemas, né? Se eu não posicionar ele como deve, dentro do ambiente onde eu estou e fazendo a leitura do ambiente, isso me causa problema. Né? Porque minha formação, na verdade, não tem nada a ver com sexualidade, né? Minha formação é sociologia. Né? E aí fiz, nem sou, na verdade, teólogo, né? Fiz uma pós em teologia sistemática. Mas... E aí, como que a sexualidade cai na minha vida, né? Como é que isso surge, assim? Como que isso veio parar dentro da minha rotina de fala, né? Isso vem tudo da construção em que eu vivi desde a minha infância, né? Desde a adolescência, da infância. Abusos, vulnerabilidade social, falta de cuidado, né? Não que minha mãe não fosse uma cuidadora, mas eu não sei se alguém já leu o livro As 5 Linguagens do Amor. Né? Das 5 Linguagens do Amor eu consigo identificar minha mãe. Minha mãe era serviço. Então, minha mãe fazia de tudo para manter a nossa casa. Sim. Com alimento, né, com o básico para que a gente sobrevivesse. Mas aí faltava aquele cuidado
mais afetivo, aquele cuidado de cuidar mesmo, de proteger, de estar junto, né? Que foi um pouco do que a gente estava falando antes, né? De revisar o livro que o filho está lendo na escola, das leituras obrigatórias. Às vezes a gente se preocupa tanto em manter ele vivo, né? E de moldar o caráter para que ele não roube. As necessidades físicas, Isso, né? E éticas, morais, sociais, mas a gente acaba não cuidando da parte que vai formar ele como cidadão. Então, pela falta de cuidado, isso eu não estou colocando peso sobre minha mãe, hipótese alguma. Sim, a né? gente entende. Também porque era outro tempo, era uma outra cultura, era uma outra cultura, era uma outra realidade, né? E foi que a gente acabou vivendo, né? Eu e meus irmãos passamos por situações assim bem terríveis nessa questão. Já era um lar cristão, assim, desde pequeno? Minha mãe foi uma crente sapeca, né? Crente sapeca é boa, né? Tava um pouco na igreja, tava um pouco fora. Fofinho, né? Sapeca. Não se ouve mais em falar. Mas será que é de lado fofo esse sapeca? Não, é de ficar pulando de um lado pro outro, entendeu? Tá. De não se comportar dentro da... crente perereca. O crente perereca. Aí, cara, ela não ia muito, então ela não ia. E isso é até um cuidado que é muito interessante ter. Ela me contou o dia desse, nós falando sobre isso. Por que tu nunca firmou na fé? Esses dias eu tive coragem de perguntar, né? Agora isso? Há pouco tempo atrás agora, questão de alguns meses. Quantos anos ela tá? Não sei. Quantos anos ela tá, Dani? Chuta aí. 64, segundo a Dani. É nova. A Dani é que faz lá o IBGE lá de casa. Beleza. O censo. Aí, cara, por que tu nunca firmou na igreja? Eu disse, eu vou te contar então. É que quando eu engravidei de ti, eu tinha 14 anos. Uau. E nós éramos membros de uma denominação evangélica, de uma certa denominação, que não aceitou isso em hipótese alguma, entendeu? E não me acolheu, me excluíram da igreja. Me expulsaram da denominação e a partir de então eu tive muita dificuldade de voltar a congregar. Então, eventualmente eu vou, eventualmente eu não vou, eu deixo de ir, mas aquele assunto, né, que todo mundo que está fora da igreja, que já teve um dia, vai dizer, né? Eu creio em Deus, eu faço meu culto, enfim. Essa é a fé dela. Mas crente do Cristo em casa, né? Discordo completamente dela, obviamente, né? Mas aí ela vem essa questão da sexualidade já desde muito cedo, entendeu? Por que ela foi expulsa da igreja? Porque a igreja não estava preparada para lidar com aquilo. Tá diferente hoje, será? Não tinha essas conversas ainda naquele tempo. Isso, mas hoje também a gente tem essas conversas. Mas hoje ainda tem problema, porque hoje daí a gente não ensina, aí a gente acolhe. A gente está falando aqui entre nós. Mas é difícil falar isso dentro de uma denominação evangélica. Falar sobre sexualidade diretamente, talvez você fale, talvez eu fale, talvez outro irmão fale, mas nas igrejas tradicionais não se fala sobre isso. Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Né? E aí, então, dentro de toda essa violência que vivi, vulnerabilidade, violência e abusos, e uma série de abusos, diversos abusos, assim, a gente acaba que isso sempre me interessou. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu tocou nesse assunto dos abusos, né? E sei que tu não tem problema de falar sobre isso. Da onde é que vieram esses abusos, assim, geralmente? Família, amigos? Isso é interessante falar, né, Bruno? Porque hoje a gente zela tanto pelas crianças, né? O Bruno também é pai aí de uma multidão também, né? O Bruno, e outra. Abrão. E o Bruno também é muito parecido comigo, porque são idades, né, bem espaçadas, né, e diferentes, né? Tu tá vivendo também momentos dentro da tua casa com um adolescente, com uma criança e com lá o infantil, o bebê. Eu não tenho uma bebê de 1 ano e meio. Dois anos vai fazer quando? Eu tenho uma de 3. Aí tem a menina de 8, 9. Não, tem 10. Ela acha que tem 18, mas ela tem 10. E o menino? Ele tem 12. Eu tenho uma de 3, uma de 8 e uma de 14. Então, são etapas muito parecidas. Então, eu creio que essa minha dúvida e essa minha preocupação também seja tua, né? Sim, com certeza. Da gente poder saber de onde é que vem essas coisas e como identificar. Então, agora, tu não vai trazer para mim aqui como é que eu posso te dizer? Um dado, um estudo, mas tu vai trazer um testemunho daquilo que tu viveu. E eu acho que isso que realmente traz a clareza para nós de onde a gente tem que cuidar. A palavra convence, o exemplo arrasta. É isso aí. Mas a gente tem que, é interessante isso que vocês falam, a pergunta é muito, muito pertinente, mas um dado, ele tem que haver, no mínimo um, para que a gente entenda. Hoje, vamos falar assim que, vou chutar por alto, tá?
porque a ministra Damares, antes de sair, atualizou os dados e as subnotificações antes em virtude da pandemia e tudo em relação aos abusos, mas em torno de 60% dos abusos acontecem por familiares ou conhecidos, ou até mesmo dentro de casa. Gente próximas. Pessoas próximas. Próximas. E aí é pai, padrasto, mãe, prima, primo. O abuso ele não tem um gênero, não são só homens que abusam, mulheres também abusam. Inclusive, essa notícia agora de uma mãe que foi presa, né? Desde 2017 ela estava foragida porque ela abusou da sua enteada. Então, vocês notam que dentro de casa é onde deveria ser o lugar de proteção, né? A rede de proteção, que deve envolver família, que deve envolver poder público, né? Que deve envolver igreja também, que hoje ela não faz parte oficialmente dentro da rede de proteção, mas eu acredito que a igreja deveria fazer parte da rede de proteção do adolescente, do jovem. Isso ainda é muito frágil. Né? E a gente pode dizer, tá, pastor, mas isso, ou Alessandro, ou o professor, seja lá, tanto faz, né? Dentro do lar cristão isso não acontece. Engano, irmãos. Dentro da igreja também acontece. Não deveria, né? Mas acontece. Dentro de famílias cristãs acontece. Isso foi, da tua vida foi isso também? Foi nesse meio? Sim, nesse meio, nessa relação, assim, entendeu? Familiar. De familiar, começa de uma forma de brinquedo, de toque, de palavra, de apresentação de imagem pornográfica, porque isso também é um abuso, entende? Quando tu apresenta uma pornografia ou uma cena erótica para uma criança, isso é tido como abuso. Então, abuso não é somente penetração. Abuso é a música, é a fala, é a imagem, né? É tudo aquilo que vai levar para um lado sexualizado. A gente vê hoje na internet, em vários ambientes, aí crianças pequenas, meninas de 4, 5 anos, sexualizando, dançando até o chão, rebolando, tudo com o aplauso dos pais, dos professores, como foi o caso do vídeo que gerou escândalo aí nos últimos dias e nos últimos meses, né? De um vídeo de uma escola de ensino fundamental, onde os professores fizeram um concurso de dança lá e estavam lá as meninas dançando e inclusive encenando cenas eróticas entre elas, né? Então, isso tem acontecido dentro da família, dentro da escola, e isso independente da fé de cada um. Sabe que eu estava vendo um vídeo esses dias, né, sobre daquele menino Nicolas Ferreira, que foi o menino mais votado, o deputado federal mais votado do Brasil, lá com 1.400.000 votos, onde ele postou lá sobre o Felipe Neto. Você já viu isso aí? E eu nunca tinha parado para ver o vídeo do Felipe Neto. Eu sei, eu já acompanho, né? O desserviço. Sim, que ele sabe que ele é. Sabe que ele, o desserviço que ele faz. Acho que tu também deve saber, né, Bruno? E aí cada um é livre para pensar da forma que quiser. Né? Mas os meus filhos não veem não consomem esse tipo de conteúdo. Mas daí esses dias eu fui ver o que era o vídeo que esse rapaz estava falando, esse Nicolas Ferreira. E aí, cara, ele tá falando lá para crianças de 6 a 12 anos sobre como fazer um bom sexo oral. Ensinando. Não pode. Já viu isso, não? Não. Eu vou te mandar. Não manda. Não, vou te mandar para te saber, para te ter como fazer um bom sexo oral. E ele fala o seguinte, se você é criança, que deve ser, né? O público dele é de grande parte. Não, ele disse que não é, né? Mas daí esse Nicolas Ferreira fez um dossiê dele e trouxe desde 2016 todo o trabalho que ele vem fazendo com as crianças. Se você chame o seu pai, se você é criança, mesmo que eu saiba que você não vai fazer isso, já influenciando a criança a não chamar o pai. Né? Então ele está fazendo algo... é um manipulador, né? E aí ensinando as crianças a ter relação... fazer um bom, né, sexo oral, ter um bom desempenho no sexo oral, ter um bom desempenho no sexo oral entre o mesmo sexo e isso vai transar, cara. E aí, sabe, aí a gente entra nessa seara desse abuso. Isso para mim é abuso. Isso é abuso. Inclusive está previsto no ECA que isso não deve acontecer, né? Entendeu? Tu não deve expor a criança, o adolescente, a situações como essa, assim, sexualizadas e tudo. Não vou lembrar o artigo agora também, mas isso é citado. Mas mas vamos lá, vamos na nossa tolerância aqui, tá? Vamos dizer, ele está no papel dele, tá? Vamos supor, não estou defendendo o Felipe Neto. Vamos dizer que a gente é normal. E ele está no papel dele, está tudo certo mesmo, ele é esse cara mesmo e não tem responsabilidade nenhuma com nada.
e ok. Mas agora, o que tu me diz disso ser ensinado dentro de uma escola? Aí já muda de contexto. Ah, mas isso não é possível, isso não está acontecendo. E engano, é outro engano, né? Porque isso está acontecendo, sim. Tu tem acesso a esses materiais? Tem, isso está acontecendo, sim. E qual é a faixa etária que isso está acontecendo de idade? De 14 em diante, com autorização dos pais até com 14. Não, com 14 anos não precisa mais de autorização dos pais, Acho a partir de 12. De 12 precisa. Mas com prótese peniana, prótese vaginal, ensinando como a botar preservativo, de como manipular, de como, em que ponto tem que estar para que se possa botar um preservativo. Isso tudo com uma justificativa de educação e saúde, que é o mais grave. Entendeu? Tu como um professor, um cara que eu admiro, que eu sei da capacidade assim, né, que tu tens e quanto tem buscado, quais as consequências assim que a gente está vendo hoje assim que tu vê, né, na nossa geração assim dos nossos filhos, o que vai ser gerado daqui a 5, 6, 10 anos aí com essa sexualidade? É o impacto da antecipação da sexualidade, né? Porque, tirando o fato do abuso em si, que, enfim, é crime, né? Beleza. Crime. Mas a antecipação, tu falar sobre algo que não é o tempo ainda, né? No linguajar comum, qual o impacto que isso traz e vai trazer para esses futuros adultos, que serão o futuro da nossa nação? A gente pode deixar a história falar para nós isso. Em 1960 começa efetivamente a Revolução Sexual, né? Que, na verdade, ela começa antes, né? 1700 e alguma coisa, com os primeiros pais dela, né? Os pais assim da Revolução Sexual. Mas ela se efetiva a partir de 1960, e aí quando começa a fortalecer o feminismo e a querer dar direitos de prazer às mulheres. Tipo assim, vamos falar mais simples possível para que a gente compreenda. Bem tipo assim, mulheres não precisam mais somente fazer sexo com seus esposos. Não ser escrava sexual. Elas podem ir ter relação sexual com quem elas quiserem, que está tudo certo. Essa era uma das exigências da Revolução Sexual, a liberdade sexual, né? Vem a partir daí. Né? Qual é o fruto da liberdade sexual hoje? O que a gente tem? Né? Ironicamente, ela nos dá um fruto muito oposto do que eles queriam. Eles queriam que a mulher tivesse liberdade, mas a mulher continua sendo o objeto. A mulher se alegava dizendo que a mulher era objeto sexual do seu marido. Ela continua sendo um objeto sexual diante da sociedade, né? Porque hoje a liberdade sexual nada mais deu a ela do que são incontáveis ISTs, né? Doenças, infecções sexualmente transmissíveis, além do aborto, além de outras violências que se sofre, né, por não estar dentro de um lar, por não estar dentro de uma casa. E chega desvalorização também, né? da mulher. E tem aquela questão muito importante, que quando tu pega um post-it, um exemplo muito prático isso, quando tu pega um post-it e tu tira ele, e tu cola em uma outra superfície, ele tem uma aderência, né? Sim. Bem forte, assim, dependendo da qualidade do produto também, obviamente. Mas quando tu tira ele e cola de novo, e tira ele e cola no computador, tira ele e cola no monitor, tira ele e cola na mesa, daqui a pouco ele não cola mais. Ele perde a aderência. A questão da prática sexual assim livre é essa mesma questão, entendeu? Daqui a pouco ela não tem mais a aderência afetiva, moral, ética. Ela vai se vulgarizando cada vez mais. Perde o propósito, porque o propósito do post-it é colar ele em algum lugar para te lembrar de algo. Se a gente for falar de sexo marital, que é o bíblico, né, aí isso resolveria toda a questão, mas foi exatamente com a Revolução Sexual que... Toda a questão não, né? Vamos lá, sim, né? Porque existe abuso também entre marido e esposa. Sim, né? Conjugal, né? Abuso conjugal. Então isso também não é a questão. Mas o que a gente está falando é exatamente sobre o que isso gerou. O que isso gerou para nós hoje? Gerou adultos sexualizados, infantilizados. Gerou uma sociedade sexualizada. Uma sociedade extremamente sexualizada. Porque hoje tu vem tudo. Agora saiu a notícia que o desenho da Peppa agora vai ter um casal LGBT no desenho da Peppa. Então isso tudo é normal. Eu gostava tanto da Peppa. Eu sempre achei ela subversiva. O Scooby-Doo também lá. O Scooby-Doo também. Eu sempre achei ela subversiva, entendeu, a Peppa? Aquele rosinha dela não me engana, que não é rosa, entendeu? Tá certo.
Então, aí tu começa a notar quais foram os frutos da revolução sexual. Né? Altos índices de STs, altos índices de aborto, altos índices de morte em virtude de aborto clandestino. Né? E aí, todas as legalizações que tentam se buscar hoje, isso é fruto. Na criança, para ela ser apresentada hoje antecipadamente a uma situação que não é para a idade dela, né? Isso vai gerar vício. Isso é o vício, porque, vamos lá, sexo é bom, né? Todo mundo concorda que é bom. Né? Muito bom. Vocês, inclusive, né? Quantos filhos mesmo? Cada um tem. Eu tenho 3. Você tem 4. Tu gosta mais do que nós. Sim, mas a piada era pra você, não era pra mim, cara. Eu acho muito melhor do que nós. Ou a gente é um pouco mais... Moderado? Não, mais instruído. Bruno. Tem disso também. Aí tu observa. Vou botar aqui, cara. Eu que quis fazer a piada. Tá louco. Então, a exposição muito cedo vai transformar a criança num viciado. E quais os gatilhos assim que isso acaba desencadeando? Vamos falar agora um pouco na questão mental, psicológica. Acho que isso é importante, porque o psicológico e o mental ele vai acabar sendo manifesto no comportamento da pessoa. Correto? Correto. Porque quando tu começa muito cedo, tu é inserido muito cedo no sexo, daqui a pouco tu não faz mais por prazer. Sim. Tu faz porque é rotina, porque é hábito. E aí tu tem que fazer, entendeu? É a mesma coisa do fumante. O fumante ele não fuma mais porque é bom, ele fuma porque ele precisa fumar. E às vezes para ele aquilo é ruim, ele sabe que é ruim, mas ele precisa continuar fazendo. É a mesma questão. A gente vai entrar na questão do vício de pornografia, por exemplo. Sim. Né? Na questão do vício de pornografia, o camarada começa consumindo uma pornografia light, por assim dizer, uma coisa... O que seria uma pornografia light? Uma pornografia light é uma coisa tranquila, assim, suave, não tem violência, não tem nada. Tem até uns carinhos, tem uma coisa que imita romântica, um ato... que vai imitar uma realidade. Tá. A novela é uma pornografia light. Uma erotização, por assim dizer. E aí, daqui a pouco, uma criança assiste uma cena dessa, isso é abuso. Né? Mesmo na novela. Então, o que acontece? Daqui a pouco ele vai querer migrar, porque aquilo já não satisfaz mais aquela cena. Então, ele vai pegar uma outra cena. Então, ele vai pegar uma outra e vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Então, o que a gente diz é que todo o pornógrafo, todo aquele que consome pornografia, que é viciado em pornografia, ele é um abusador em potencial. Ele é um pedófilo em potencial. Porque ele pode consumir pornografia hoje e não sentir desejo por criança. Mas daqui a alguns anos ele vai sentir. Daqui a alguns anos ele vai evoluir para esse quadro. Quando ele pegar uma pornografia mais pesada, quando pegar uma pornografia que tem coisas que não dá nem para citar, de tamanha violência e absurdo que é. Né? Mas vai chegar a níveis assim. Né? Quando eu estava ali junto com os meninos do Vida Pura, que hoje é Por Life, né? Que hoje é o mesmo ministério, que é ligado ao do Callaghan, lá, do altar da idolatria sexual, se explica muito isso. Né? Sobre a evolução, o ciclo, né? A evolução do quadro pornográfico, a evolução do vício pornográfico. É o mesmo caso, tá entendendo? Porque tu vai evoluir para pornografia e tu vai parar de praticar sexo com a tua esposa, tu vai querer de praticar sexo marital. E o desempenho também, né? Também, porque, claro, aí gera ejaculação precoce, uma série de outras questões. Mas, ao mesmo tempo, em que vai levantar fetiches por violência. Entendeu? Então, uma hora tu vai sair do quadro pornográfico e tu vai para uma cena real de violência sexual. E aí tem envolvimento com prostituição e com abusos. E aí não tem limites. Tudo isso parte de uma exposição muito cedo também. De uma exposição muito cedo, né? Tu está expondo, tu está mostrando as possibilidades de uma criança sentir prazer sexual. Isso tem literatura para isso, médica, científica, comprovando isso cientificamente. Posso até mandar para vocês depois do material, tem bastante PDF sobre isso, que você pode acompanhar a evolução dos quadros, assim, clinicamente falando, né? Mas também existe a questão moral, a degradação moral de tudo isso, né? A espiral da degradação moral. Tu começa aqui, daqui a pouco tu está te escondendo, e a tua moral vai cada vez mais lá embaixo. Daqui a pouco tu não tem mais o prazer de estar com a família, de estar com os teus queridos, de estar na igreja. Mas isso é só para quem não é crente. O índice de viciado em pornografia dentro da igreja é absurdo. É absurdo porque as pessoas nos procuram para falar sobre isso. É absurdo. Então,
Eu gosto de falar uma frase bem impactante, mas a mesma mão que está lá adorando ao Senhor está suja de esperma, às vezes, levantada para cima no culto. Tá entendendo? A gente sabe relatos de irmãos que vão no banheiro da igreja se masturbar porque estão vendo as nádegas da irmã que está na frente dançando. Tá entendendo? E isso precisa ser tratado. Isso é uma doença, né? Isso precisa ser tratado na fonte, com responsabilidade, com palavra. E como é que tem sido esse tratamento, assim, pastor Alessandro? A gente precisa dessa informação, né? Assim, a identificação, a auto-identificação, porque é uma doença completamente silenciosa, né? A gente olha, não consegue saber. Não consegue. Como a gente já lida com isso, às vezes a gente suspeita já. Sim. Às vezes a gente já sabe, rapaz. Mas como é que é a aceitação para esse tratamento? E quando tem aceitação, qual é o tratamento? Como trata? Então, aí é que tá. A gente não trata primeiro a questão da pornografia. Não se trata a pornografia de assim, vamos criar agora 7 passos para te abandonar a pornografia. Não existe. Mas existe os passos que tu vai dar para se aproximar de Deus. Porque é alguma coisa que te leva para essa prática. Não então vamos ter que ver os teus gatilhos, identificar gatilhos, tudo. Mas isso é o segundo passo. O primeiro passo é a rotina devocional. Entendeu? Porque se tu estiver numa rotina devocional, tu vai ter muito mais dificuldade de cair. Tu vai cair. Não tem jeito, tu vai cair. Entendeu? Conheço amigos que ficaram 5, 6 anos limpos e que caíram num ato de masturbação. E aí veio o arrependimento não é remorso. Essa aqui é uma questão muito, muito interessante a gente pensar, né, pastor? Que às vezes a gente acha que o arrependimento é choro, né? Choro e ranho. Né? E não é. Arrependimento é mudar a direção. Então, eu fiz. Como é que eu faço? Vamos retomar o processo. Entendeu? Começa de novo todo o processo. Vida devocional, até que se lá no segundo, terceiro módulo do Ministério Vida Pura, inclusive, no segundo, terceiro módulo dos 180 passos, é que vai se entrar nas questões mais técnicas. Porque daí já não te interessa mais saber, entendeu? Então é sobre santificação. É sobre santificação. É sobre se santificar, sobre buscar santidade, sobre se purificar, no caso. Sobre se purificar. Então, a gente vai, pastor, eu tô com tesão hoje. Pô, o hormônio não converte. Nunca vi um hormônio crente. Né? Não tem jeito, tu vai ter que lidar com isso. Vai ter que ocupar tua mente. Vai orar. Tu vai ter que ocupar tua mente, camarada. Tu vai ter que ler, tu vai ter que orar, tu vai ter que conversar com alguém sobre isso. Então, até os grupos de discussão sobre pornografia e sobre sexualidade é um pouco, como é que eu vou falar assim, é um pouco cuidadoso, tá entendendo? Porque às vezes entre eles estão flertando. Entre eles pode haver flerte, entre eles pode haver casos, entre eles pode haver queda. Então, os grupos presenciais, eles são muito bem rigorosos nesse sentido. Porque já houveram casos assim, né? Entende? Então, até isso tem que cuidar. Então, geralmente, o aconselhamento, ele é individual. Geralmente, os grupos, eles são mais linhas de transmissão do que qualquer outra coisa. Isso, geralmente, porque assim, estamos falando aqui sobre adultos. Sobre adultos, nesse caso. Mas isso começa lá na adolescência. Começa na adolescência. No meu caso, com pornografia, começou na adolescência. Eu achei revistas. Nós morávamos num lugar muito... minha história é muito louca, né, cara? Eu comprei revistas. Tu comprou? E tudo. Cara, eu como sou mais novo, não tive acesso à revista, né? Coisa do dia. Quem tem barba branca, assim. É isso aí. Ou não tem barba pra não ficar branca, né? Quem tem quantos netos já? Cara, mas nós morávamos num lugar lá no Porto Alegre, era no meio do mato, assim, uma longa história, mas enfim, nós morávamos no meio do mato e tal. E aí um dia nós caçamos passarinho, eu e meus primos, meus irmãos e tal, nós tínhamos um capão, assim, não sei que todo mundo sabe o que é um capão, mas... nós moramos em Capão da Canoa. Pois é, isso. Um buraco, assim, no meio do mato, assim, uma clareira no meio do mato. E nós achamos lá uns buracos, assim, num barranco. E tinha umas revistas pornográficas enfiadas nos buracos. Olha que coisa de maluco. Os caras iam pra ali, se locar ali. Iam pra lá, pra se masturbar. E aí nós achamos as revistas. Então ali foi nosso primeiro, meio dos meninos, nosso primeiro acesso à pornografia. Ainda me lembro, preto e branco ainda, revistas preto e branco. Então foi o nosso primeiro acesso com pornografia. A partir dali só evoluiu o quadro, entendeu? Eu ia nas videolocadoras para ficar olhando as fitas. As capas das revistas. As fitas. Não, as fitas VHF, aquelas. O que é isso? Fita de vídeo. Tá, mas como assim ficar olhando?
porque tinha a ala de 18 anos Sim. na locadora, Eles lembra? ficavam olhando a capa das fitas. Isso, ficava chegando ali lendo, né? Tinha as historinhas e tal. Isso. É. Tu quer ver a maior pornografia feminina que foi consumida. Sério? Mas olha a inocência. É sério, mas olha a inocência, né? Do tempo, né? Da maldade. Sim, A inocência da maldade, não sei se existe essa, né? Mas a inocência da maldade, né? Hoje o cara não precisa ir. E é legal, esse conflito de geração já comprova de que isso não é uma coisa também de agora, né? Não, isso é... Catálogo de revista, tipo revista Hermes, revista Avon, revista assim, que tinha apresentação de lingerie. Isso. Aquilo ali era material pornográfico pra nós na época. Calcinha sutiã. Hoje tá aqui, ó, né? Hoje não precisa na Aqui, locadora. 0 segundos das tuas mãos. É. 0 segundos. O portal pornográfico mais popular hoje que tem, ele lança estatística, esse ano inclusive não lançou ainda, mas ele liberou, cara, olha só que coisa louca isso durante a pandemia. Ele liberou acesso do Prime, dos pacotes Prime deles, gratuito para quem tivesse em casa. Isso no Reino Unido. Liberaram. Nossa. No Brasil aumentou 400% o consumo de pornografia. Ainda é o portal lá, é o X lá ainda? Não, qual é? Não. É o Hub. Ah, tá. É, Tá, mas isso aí é pago daí? Não, tem acesso grátis também, mas também é pago. Isso eu nem Então, conheço. esse é que lança as estatísticas, né? Então, esse lança estatísticas de acesso no Brasil, acesso por gênero no Brasil, acesso por smartphone ou por desktop. E assim. Profissionalizaram a pornografia. Não, é um mercado, né? É um mercado terrível, né? Antigamente. Tem conhecimento sobre esse mercado, sim, mais profundo? Uma vez eu vi um dado, mas não foi, eu não lembro agora qual é a fonte, que dizia sobre relacionamentos extraconjugais, que a principal pesquisa do brasileiro nesses sites era sobre uma terceira pessoa no relacionamento. E 80%, isso eu lembro, 80% desses que queriam uma terceira pessoa homem. Muito louco. Isso eu lembro. Isso eu vi uma vez Isso na é a mente faculdade. pornográfica, né, cara? Isso é a mente pornográfica do homem. Entendeu? Porque ele vai querer ver a sua esposa sendo submetida por outro cara. E isso se tornou tão terrível e tão demoníaco assim, que houve até está tendo até uma certa regulamentação moral disso, né? Sim. De que, cara, tá tudo certo. Eu vi um menino na rua. O trisal hoje. Trisal, poliamor. Isso tá na novela. Não, mas nós vamos isso tá até na além. Globo. Mas nós vamos além, irmãos. Eu vi na rua anteontem. Deixa eu ver se foi anteontem. Um camarada com um moletom de manhã, com um moletom escrito o nome do site pornô. Sim, do portal pornográfico. Caminhando de mão dada com uma criança, com um negócio estampado assim. Eu digo, olha onde é que está o limite moral. Não se tem mais limite moral. Não. Antigamente, tu observava que as donas de casa, tudo, se consumiam pornografia também, mas daí era a literatura pornográfica, né? Bianca, não sei o quê. Não é do teu tempo também, tu não vai lembrar? Também os chineses lá, os japoneses lá, como é que eram os quadrinhos chineses lá, como é que era o nome? Não lembro, sei. Sei não é da minha época. Mangá. Não é da tua época, muito. O meu não, primeiro... Não conhece mangá? Não conheço. Os fotonovela, essas coisas. Não, os mangá eram os gibi lá, japonês, chinês, oriental lá, que tinha os desenhos... mangá eu conheço agora eu conheço mangá, eu sei o que Mas isso aí é antiguíssimo, né, mangá. Tudo bem. Meu primeiro contato com isso foi aquela série que deu na Globo um tempo, que foi A Presença de Anitta. Não sei se vocês lembram disso. Mas tu é novo, hein? Novinho mesmo, né? É mesmo. Fala pouco. Quantos anos tu é, meu? Eu tenho 22. O Bruno. Não, 28. Assistiu no Globoplay, então, só pode, né? Mas a peça de Anitta foi o início dessa, realmente, que escancarou realmente na Globo essa questão sexual. Gabriela, né? Mas foi mais sutil, assim. Isso, mais presença de Anitta, realmente. Que era uma jovem de 16 anos. Isso. Com um homem mais velho, é isso? Isso aí, alguma coisa assim. Entendeu? Muito inspirado num filme americano, inclusive. Tem um filme americano nesse sentido, assim. Tem. Bem nessa linha, assim, de se pensar. Mas, meus irmãos, tudo isso a gente fala, são coisas que é a realidade nossa, são coisas que estão aí, mas nossos filhos estão sendo vulnerabilizados, né? Estão sendo sexualizados, estão sendo transexualizados até mesmo. Isso. Quer ver? Eu vi um vídeo de agora vindo para cá assistir um vídeo
o que aconteceu em BH 2, 3 dias atrás, no Centro da Juventude de BH, né, que tem uma exposição chamada Menine, o nome da exposição. E aí, linguagem neutra, né? Para chamar o menino. E lá dentro tem uns cartazes, assim, uns painéis, tem uns cartazes assim: nós vamos transexualizar o seu bebê. Nós vamos transexualizar o seu bebê. Eu vou te mandar esse vídeo depois. É de dar nojo, assim, de dar raiva. E isso tudo com a anuência do poder público, porque ele está dentro de um centro da juventude. Com aval. Entendeu? Está sendo avalizado pelo governo. Sim, está ali, pode fazer. E outra coisa, do centro da juventude. Financiado, né, na grande maioria das vezes, financiado pelo governo. Eu fui agora esses dias lá no Instituto Caldeira, lá em Porto Alegre, né, até o Bruno tem, a empresa que o Bruno trabalha tem um convênio lá, um vínculo, né, com eles lá. Extraordinário, já foi lá? Tem que ir, né? É extraordinário o lugar lá, né? Inovação, questão do empreendedorismo, inovação tecnológica, grandes empresas estão lá. Mas lá no terceiro piso tem uma Bienal. Tu chegou a ver essa Bienal? Não, tio, eu vou ir semana que vem lá. E daí, dentro de uma das exposições, tem um vídeo onde tem uma mulher com aqueles de tirar leite. Como é que é o nome de tirar leite das vacas? Aquele que vai no Uber da vaca, não sabe? Sei, na minha época era só na mão mesmo aqui. De ordenhar a vaca, sabe? E aí ela tá assim, com aquele negócio na mão, uma coisa na boca assim, e aquele negócio puxando o leite dela. E aí nós olhamos aquilo assim, primeiro tinha a vaca, né, uma vaca, e depois apareceu ela assim de 4. Tá. E a gente olhou assim, que loucura isso, né, cara? Uma mulher aqui com isso aqui e tal. Achei agressivo aquilo, até ofensivo aquilo lá, né, dentro de um quadradinho assim, para não ser exposto e tal. E aí eu peguei e disse, vou ler esse negócio, o que está acontecendo aqui? Não, pô, eu preciso entender, não posso passar aqui de qualquer jeito e ir embora. Eles fazendo, é sobre transexualidade. E fazendo aquilo lá gerar impulso ali nos mamilos, porque não era uma mulher, era um homem. Uma mulher transsex. Uma mulher, acho que é. Não sei se é mulher transexual ou se é um homem, é mulher. E aí aquilo ali, como é que tentando fazer com que gerasse na glândula mamária do homem estimulando, entendeu? Para que gerasse leite. Por quê? Porque é o princípio para a reprodução, né? Do leite. Então, assim, algo... Depois eu vou mandar para vocês o link até para vocês verem melhor. Algo terrível, assim, demoníaco, sabe? Tem acontecido muito estudos nessa linha. A mulher suando, assim, sabe? Sofrendo com aquilo, assim, sabe? Eu disse, cara, que loucura, mano. E aí é uma Bienal onde as crianças das escolas estão sempre lá. Sim, as escolas vão. E tem bastante obras e instalações espalhadas pela cidade nesses dias. A gente tem que cuidar bastante disso, cara. O que a gente vê, o que a gente deixa de ver. Minha esposa estava me contando que ela leu um livro. Ontem ela estava lendo um livro e teve um relato muito interessante que vem bem de encontro àquilo que tu falasse ali da escola. Ela estava lendo um livro e no livro falou que o filho dela chegou cansado da atividade física, 14 anos, e pediu auxílio para ela, para que ela lesse o livro que ele tinha que ler, porque era obrigatório ler o livro, ou ter a informação do livro, para que no outro dia de manhã ele fosse para a escola monitorar a informação. E aí ela pediu para a mãe ler. Mãe, tu lê para mim e tal. Leio, vou ler, senão, porque se eu for ler eu vou dormir. Daí ela foi ler e ali tinha vários relatos assim, de questões sexuais, questões de suicídio, questões de violências e tal, de uma leitura que ele precisava entregar para a escola. Aí a mãe, depois daquela informação, pararam de ler, o menino concordou que não leriam mais, tudo, e ela resolveu tomar providência em relação a isso. Daí ela resolveu fazer um protesto, né, sobre isso. Vou fazer um protesto, vou na escola, vou cobrar providência da escola. Só que ela fez mais que isso, então. Ela escreveu um blog explicando aquela literatura e aquilo estava sendo entregue para as crianças dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, uma literatura tão violência, tão vulgar como aquela, abusadora como aquela, né, e ela foi na escola também reclamar. Mas ela se posiciona no sentido de ser uma leoa, segundo a autora do livro. Porque, segundo eles, a leoa ela não protege somente o seu filho, ela protege todos aqueles que estão no entorno, ela protege todos os outros que estão ali no convívio, né? Então ela tomou essa postura de proteger. Eu não vou proteger só o meu, eu vou proteger todos os outros que estiverem ao meu alcance também. Então
vem muito em cima daquilo que a gente estava falando, sobre a gente saber, no caso, o que os nossos filhos menores estão consumindo, no caso de vocês. Sobre que tipo de literatura, que tipo de vídeo que eles estão assistindo, que tipo de desenho que eles estão assistindo, que literatura está chegando na escola para que eles leiam. Tem um monte de literatura infantil que é sexualizada, e não são poucas. Esse dia o presidente estava mostrando uma que não é fake news, ele mostrou a revista, que eu já conhecia a revista, uma revista pedagógica, ensinando as crianças a colocar o dedo dentro de um furo dentro da revista, dentro do livro, mostrando que aquilo era um pênis, e que aquilo se encaixava na menina, na vagina da menina, e que aquilo tinha que fazer alguns movimentos. Uma literatura infantil para criança que estava sendo disponibilizada dentro das escolas. Está entendendo? Então, nós, pais, uma das formas de nós cuidarmos, eu não tenho mais filho pequeno, né, mas tenho os netos, mas uma das formas de nós cuidarmos é cuidarmos isso também. Às vezes nós cuidamos dentro da nossa casa e nós confiamos muito na escola. Nós confiamos muito no poder público, né? Nós confiamos demais nas amizades, nos relacionamentos que eles têm, e isso é muito complicado. Eu acho que às vezes, né, assim, nem é tanto a confiança nesses poderes, né, mas a gente está transferindo a responsabilidade. Né? É uma transferência de responsabilidade, né, carregada por uma desculpa, uma falsa desculpa de que nós não temos mais tempo, de que as coisas são assim mesmo, que a gente precisa se inovar, que a gente precisa acompanhar. Não sei o que vocês pensam, o que o Bruno pensa sobre isso, assim, gostaria até de ouvir sobre isso. Não, eu até estava pensando numa coisa agora, e a gente deu risada aqui de quando eu falei que o meu acesso à sexualidade foi a presença de Anitta, né? E, claro, nesse caso, beleza, era motivo de piada. Mas, para muita gente, o acesso à sexualidade vem através do abuso. Sim. E assim como eu não esqueci das minhas primeiras vezes lá, as pessoas também não vão esquecer. Como que fica nesse caso, né? Eu estava fazendo esse questionamento agora, o pastor fez a pergunta, mas eu estava elaborando essa pergunta que eu ia fazer para ti. Como que fica? Como que se trata? Como que esquece isso, se é possível esquecer disso? Né? Não esquece, né? Não esquece nunca. Porque a gente não tem como ter amnésia numa situação dessa. Foi uma violação ou não, ou foi um tipo de abuso, isso vai ficar e vai moldar a tua rotina, vai mudar o teu comportamento. Entendendo? Vai moldar, não tem como esquecer. Eu perdoei meu padrasto. Perdoei ele, mas não foi da boca para fora assim, não foi tipo assim, vou perdoar em nome de Jesus, estou perdoado. Foi um processo de muitos anos, sem contar para ninguém, sabe? Contar provavelmente para um pastor uma vez que me ajudou sobre isso. Não contar e levar isso. Adulto, pai, já foi que eu fui confessar isso, foi que eu fui receber abraço da minha esposa, abraço dos meus queridos em relação a isso tudo. Porque eu não tinha coragem de falar sobre isso com outra pessoa, senão aquela que eu já havia falado. E o perdão houve de tal forma que eu fiz o funeral ainda do meu padrasto. Sabe? Levei minha filha ainda para conhecer ele antes de ele morrer. Minha filha mais nova. Levei minha filha mais nova para que ele conhecesse. Então, mas como é que se perdoa, né? É um processo muito difícil perdoar. É muito fácil, né, pastores, a gente falar que o irmão tem que perdoar quando a gente não tem uma condição de perdão, quando a gente não tem uma situação de perdão, quando a gente não tem que perdoar ninguém, sabe? Você não tem que perdoar ninguém. Então é muito fácil você dizer para o outro que ele tem que perdoar. Mas agora, quando tu tem que perdoar, ou tu passou por uma situação de perdão, o peso é outro. É outra realidade, sabe? Tu vê o céu de fato abrir, tu vê cor depois de uma situação de perdão. Tu jogar a tua vida no pó diante de Deus, pedindo, Deus, eu preciso perdoar. Me ajude a perdoar. E daqui a pouco o perdão vem. Daqui a pouco aquilo surge, tu não sente mais ódio, tu não sente mais vergonha, tu não sente mais nojo. Entendeu? Tu foi acolhido por Deus, tu foi cuidado por Deus. Né? E o homem, então, ele volta à sua originalidade dentro do processo divino, que é o mandato cultural. Somente a partir do perdão dessas violências é que tu volta para o caminho certo, para o propósito. A gente pode viver uma vida ministerial, ativa, mas se não houver o perdão naquela área sexual, nos casos de sexualidade, tu vai ficar preso ao passado.
E tu não vai ter propriedade para falar sobre perdão. Para tu superar o que aconteceu, o trauma que aconteceu, tu precisa da palavra. Para que a gente tinha comentado antes, me fugiu agora, mas enfim, de ser curado, né, para as pessoas que estão, por exemplo, na pornografia, que foi esse o exemplo que eu queria dar, que tu tinha citado, que um dos primeiros passos é tu fazer o devocional, é buscar a palavra. Também, tudo vira e mexe, acaba indo para o mesmo lugar, né? A diferença, né, Bruno, é que, por exemplo, a devocional, nessa área da recuperação da pornografia, ela é orientada, né? Então, ela não é aleatória. Ela é bem temática. Legal. Ponto a ponto, semana por semana. Semana sobre caráter, semana sobre perdão, e aí vai indo. Sim, se não a pessoa escolhe um livro para fazer um devocional, é orientado. E geralmente cai direto no caráter, tá? Porque o grande problema do viciado é o caráter. Ele vai sempre mentir para poder ter prazer. Ele vai sempre mentir para todas as coisas. E no caso do abuso também é a mesma coisa. Tu tá recuperando uma situação de abuso, tu vai mentir que tá tudo bem, tu vai mentir que não tem nada, tu vai mentir que tá tudo certo. E aí tu vai vivendo com aquela marca, né? O que eu estava falando antes, inclusive, voltar para a originalidade do propósito, é voltar para Gênesis 1 e 2. Né? Voltar para qual é o mandato cultural. Deus nos mandou cultivar e guardar, né? E multiplicar sobre a terra, ou seja, procriar. Para isso precisa de relacionamento marital. Então, para te voltar a ter um relacionamento saudável, tu tem que entender qual é o teu propósito. O propósito de todo ser humano, cultivar e guardar. Para que a gente construa o jardim de Deus dentro da nossa casa. Tem a ver com isso tudo. Eu não posso abandonar esse mandato que Deus me deu. Eu preciso cultivar e guardar. Então, cultivar princípios e guardar princípios. Senão, não vai virar esse bacanal todo. Então, cultivar e guardar é fazer cultura. É aquilo que a gente estava falando. Eu preciso preparar uma geração para o futuro. Eu preciso preparar uma geração. Como é que eu faço isso? Produzindo cultura. Produzindo cultura é o mandato que Deus nos deu. Cultivar e guardar. Fora disso, a gente está errado. Muito bom. Quando é que foi a tua virada? Digamos assim, que não veio de um lar cristão, né? Tu passou por tudo isso que tu comentaste com a gente. Quando é que foi a tua virada? Quando é que tu decidiu? Quando é que tu encontrou? Tu ouviu uma palavra? Como é que foi isso? Antes da virada, teve a questão da depressão, né? Acho que seria interessante tu falar sobre isso. Né? Então, que até é fruto do livro, né? Pois do teu livro. Né? Acho que antes de virar essa chave, né, do marco de quando tu venceu, acho que era a pergunta que eu ia fazer antes. Onde é que te levou, né, esses problemas, né? Porque eu sei que depois tu passou por essa dificuldade da depressão, de ansiedade, então acho que seria interessante tu falar. Isso também é resquício daquele do trauma, né? Construção, do trauma, né? Com certeza. Tudo é dessa construção, porque foi eu tive problemas com depressão. Na verdade, eu sempre fui melancólico, né? E isso é uma coisa que as pessoas têm que cuidar para não confundir isso, sabe? O temperamento melancólico com uma depressão, né? Porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo depressivo aí, tomando um monte de comprimido. Então a questão até nem é essa. A questão é, eu me vi com depressão clínica diagnosticada, primeira vez foi, eu não vou saber a data certa, mas 2013, eu acho, 2014, né, Daniel? Por aí. Foi a primeira vez que eu tive um impacto assim com essa situação, que eu comecei a me sentir muito mal, caiu o rendimento, né? Caiu a produção da minha vida, eu me sentia muito mais triste com o frio em pleno verão, eu sentia frio, cara. Entendeu? Então, eu começava a chorar fácil assim, tudo. E tinha picos de euforia e de violência. E já crente, tá? Eu voltei para a fé em Jesus em 2011. Setembro de 2011. E isso começou a me preocupar. Tive uma crise dentro da empresa que eu trabalhava. E aí eu disse, não, vou procurar médico. Fui ao médico, fui diagnosticado com depressão depois de algumas consultas e terapias. Diagnosticado com depressão, primeira vez. E aí eu fiquei pior ainda, né? Quando eu descobri que eu estava com depressão, eu fiquei muito pior. Teve um porque poxa, eu sou piora. Crente, irmão. Então, assim, depressão, até o crente tem que tratar com o médico, é isso? Claro, tem que tratar com o médico. Mas eu sou crente. Poxa, eu sou aspirante a pastor, moço. Tá entendendo? Sou pregador da palavra. Como é que eu vou estar com depressão?
Né? E aí contei exatamente para minha família, depois fui procurar a liderança da igreja e contar. A liderança da igreja surpreendentemente me acolheu e disse que eu deveria continuar tomando os comprimidos, que era tudo certo, que estava tudo ok, oraram comigo, continuaram orando rotineiramente comigo, não me tiraram das atividades que eu acho que deveriam ter me tirado. Hoje minha crítica é essa, eu acho que eu deveria ter sido ser afastado, isolado, preservado, cuidado, né, e não exposto, né? Mas enfim, passei por tudo isso e foi um processo muito difícil para mim, mas passou o tempo e eu melhorei e eu parei de tomar remédio. Eu parei total de tomar remédio. Não, estou bem, graças a Deus. Vamos lá que tá tudo certo de novo. Passaram-se mais alguns anos, eu me vi numa situação muito pior de depressão. Muito pior. Aí foi terrível. Foi uma sucessão de perdas e lutos que eu tive que me jogaram numa depressão. Foi um suicídio do meu irmão, traições no ambiente de trabalho, perdas assim que eu tive, afetivas, né, que me colocaram numa situação muito vulnerável. E aí eu me vi sem vontade nenhuma de sair de casa, sem vontade nenhuma de sair do quarto, sem vontade de comer, de tomar banho. Que ano foi isso? Foi 19, Antes da pandemia. Isso, e aí eu me vi nessa situação desgraçada assim de novo, né? E aí já era pastor, tá entendendo? Aí já sou pastor, e agora como é que eu, pastor, vou dizer que eu tenho depressão, que eu estou em depressão? Ficou mais complicada a coisa, mas eu me vulnerabilizei de novo, entendeu? Aí eu falei assim, ó, se eu tenho depressão, quantas pessoas não têm depressão e estão aí caladas, sofrendo essa situação, dizendo que remédio é demônio, né? Que remédio é demônio, que isso é demônio, que aquilo é demônio. Vem cá, vamos fazer uma cura interior aqui para te livrar da depressão. Eu acho, irmãos, que tem 3 questões que a gente tem que avaliar na questão da depressão. É o físico, é o emocional e é o espiritual. Entendeu? Essas 3 questões, elas não podem ser negligenciadas, nenhuma delas. Então, se é físico, eu preciso tratar com medicação, com terapia. Corpo, alma e espírito. Se é emocional, eu vou tratar com terapia, com cuidado afetivo, com uma rede de cuidado e proteção. Se é espiritual, vamos lá tratar então. O pastor está aí para isso, os obreiros da casa estão aí para isso, a família está aí para trazer essa cobertura, esse sustento espiritual que tu precisa. Né? Então, essas 3 coisas precisam andar juntos, porque a gente está trabalhando nessa tricotomia, corpo, alma e espírito, como o pastor Gabriel falou. E isso tem que ser cuidado com responsabilidade. Eu não posso... aí os irmãos perguntam, mas tu está tratando depressão com remédio, mas tu é crente? Eu digo, tá, mas vocês são crentes, tratam câncer com o quê? Com o que vocês tratam câncer? Gripe, tu trata com o quê? Tu trata com o que gripe, irmão? Com chá de limão, limão e mel. Entende? Então, são essas coisas que tem que acontecer. Eu me vi numa situação bem ruim, até que, por final, uma doutora, uma psiquiatra, né, e eu sou crente, tá, irmãos, pastor, e eu fui ao psiquiatra, e se precisar eu vou ao psiquiatra quantas vezes forem necessários. Eu disse esses dias no culto lá de Sora. Inclusive, eu acho que eu tenho que ir nessa eleição. Eu disse no culto, agora sábado retrasado, eu falei no culto, disse, irmãos, terapia não é pecado. Tem uns irmãos aqui que eu até indico que faça. Por favor, vá na terapia. Porque, cara, as pessoas ficam desinformadas e acabam se colocando em situações de risco e colocam outros de situação de risco também com a sua saúde mental por sofismas, né? Vou até falar uma coisa aqui. Eu acho que irmãos que teriam uma espiritualidade muito mais saudável se fossem à terapia. É isso aí. Entendeu? Estariam muito mais livres hoje dentro da congregação, seriam melhores servos, seriam melhores filhos de Deus, seriam melhores maridos, esposas, filhos, se realmente encarassem a sua limitação. A única forma, melhor, né? A única forma para cura é reconhecer que está doente. É isso aí. É isso que tem que desmistificar, né? Que a terapia e tal, é para quem é louco. Não, a terapia, cara, é para te conhecer os teus limites, conhecer as tuas limitações, tratar isso, né? Te encarar de uma maneira mais real o que está passando, né? Então é aconselhável, né? E aí, tá, Bruno? Aí a doutora, para concluir, a doutora me disse ajuda. Vai procurar, depois te dou um cartão. A doutora me disse que eu estava liberado do tratamento, então que eu já tinha sido diagnosticado livre da depressão. E o livro? Então, aí o livro que eu não trouxe está no carro. E tem algumas lá na livraria lá, do Inconformados, lá, da Batista Filadélfia. Se você quiser, depois procura o pastor Gabriel. O livreto, então, eu escrevi dentro dessa experiência de medo, né?
tem uma experiência no livro que é bem interessante. Eu conto que nós estávamos na casa do meu sogro, em Gravataí, e a previsão, a alerta aquela do tempo ali, como é que chama? Defesa Civil alertou que teria um vendaval à noite, seria um terror assim na cidade, né? E nós, tudo bem, nós nos preparamos para dormir e tal, fomos dormir, e o vento, bateção de coisa nas janelas, falta luz por um pouco, né? E essa é uma coisa muito interessante de falar, porque eu sou homem, macho sim senhor, como diria o poeta, e eu tenho que dar segurança para minha esposa. E aí como eu me coloco numa situação em que eu estou com medo, em virtude da minha fragilidade emocional, da minha fragilidade da doença que eu tinha, que era a depressão. E pânico também, eu desenvolvi um pouco de pânico, também tinha isso. Então eu comecei a sentir medo. E ela ali, dormindo, na dela, de boa, e eu com medo, né? E eu vou engolir esse medo aqui, né? Vou ficar de boa aqui até tudo passar. Encarei aquela situação de medo, e a bateção era um horror, cara, nas janelas, e o vendaval vai arrancar a casa, né? E o barulho de telha caindo no chão e tal, e tal. E no outro dia de manhã, quando nós acordamos, eu saí pra rua para ver o estrago. O chão estava coberto de flores que despencaram assim das árvores, tudo. Lindo de ver. Lindo, 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 lindo de ver. E a telha que tinha caído era uma pequena telha da cunheira, da cumieira da casa. Não tinha acontecido aquele estardalhaço todo. Eu relato no livro isso porque eu vou tratar a questão do medo. O medo, ele nos coloca nessa condição de achar que tudo é maior do que aquilo que a gente está vendo e ouvindo. Né? Uma lagartixa parece um monstro, né? Na sombra da lanterna ou da vela ali. O barulho que a gente não está ouvindo, que a gente não está vendo, a gente só está ouvindo o barulho, a gente não está vendo o que está acontecendo, a gente acha que é muito maior. O que caiu lá fora é muito maior. A projeção, a amplificação do som, isso tudo nos causa medo. É a mesma questão espiritual e os mesmos conflitos talvez que Jacó tenha encarado quando ele foi reencontrar com Esaú. Vocês lembram que ele preparou toda a família, né? Separou toda a família. Sim. Mandou a família, vai vocês primeiro, em blocos, em blocos. Talvez o medo dele de perder, né? De ser morto, eu vou por último. Mas antes de tudo, quando ele cruza o Vale do Jaboque, ele volta e passa uma noite sozinho, com Deus. Talvez a última noite da vida de Jacó. Talvez não pudesse existir outra na mente dele. Meu irmão vai me matar. Vou passar mais uma noite aqui, sozinho. E aí foi lá mostrar para Deus quem ele era. Peniel. E aí quando Deus pergunta para ele quem ele é, ele não hesita, ele diz: eu sou Jacó. Jacó é o quê? Enganador, usurpador. Então quem tu é, Jacó? Quem tu é? Eu sou enganador, eu sou usurpador. E aí recebe cura. A gente recebe cura quando a gente reconhece quem a gente é. A gente reconhece cura quando a gente reconhece as nossas vulnerabilidades. Ó, Deus, eu estou doente, eu estou com depressão. Quem tu é? Eu sou um covarde, eu sou um miserável, eu sou um sujo, eu sou isso, então vou curar. Enquanto a gente se esconde de nós e de Deus, não tem cura. Essa lição eu tiro para mim da vida de Jacó, e foi uma das que eu escrevi no livro. Me emociono bastante com ela, inclusive. Não, é lindo. É lindo. Tá louco. E é um relato que eu vou te dar um livro, tá? Vou te ler. Junto com o cartão. Porque a gente... junto com um cartãozinho. Com clipes, assim. Não, porque a gente... eu te conheço, né? Então, assim, a gente vai lendo e aí tu vai fazendo parte da história, né? E aí tu vai identificando os momentos, né? Isso é legal. E realmente é lindo e é emocionante. Porque é um momento que tu escreve ali que realmente... quem está lendo talvez não entenda, quem não conheça, né? Ou não entenda o Emmanuel, né? Sim. Parece que tu está escrevendo algo sozinho, né? Mas ali tu está contando a história para alguém que está contigo, que é esse Emmanuel, né? Esse Deus conosco, né? Pois é. O Emmanuel é louco, né, cara? Porque estar contigo no vale da sombra da morte ou na sombra do Altíssimo. Em todos os lugares. Em todos os lugares, né? É muito bom isso. Ter essa acolhida de Deus. Te confesso que foi uma grande experiência, assim, poder, eu que não tenho, né, esse eu digo, bom, não tem problema, né? Esse problema não tem uma tendência, né, a essa questão depressiva e tal. Tenho mais uma questão de ansiedade, né, pelo perfil, né. Mas quando a gente começa a ler, daí tu começa a entender, né, que Deus, ele é tão perfeito.
ele é tão grande que ele vai muito além daquilo que eu acho que é, ou aquilo que as minhas experiências definem que ele é. Aí tu começa a ver a experiência que o Bruno tem, que é totalmente diferente da experiência que eu tenho. Aí tu vê a experiência que o Alessandro tem, que é muito diferente da experiência que eu tenho. Aí tu vê a experiência que cada um vai tendo. E em todas as experiências, ele está. E ele supre aquilo que o Bruno precisa, aquilo que o Alessandro precisa e aquilo que eu preciso, uma experiência totalmente diferente. E aí tu tem uma proporção, uma dimensão pequenininha daquilo que Deus é. E aí quando eu leio isso, Alessandro, eu vejo e digo, cara, uau, Deus é um Deus imenso mesmo. E eu preciso conhecer mais. Que coisa linda, né? Esse é o nosso grande pecado. É não conhecermos Deus mais do que a gente deveria, né? Conhecer menos do que a gente deveria conhecer. Claro que é Deus que se apresenta para nós. E Ele que opera em nós o querer e o realizar. Mas a nossa busca por conhecê-lo, ela tem que ser violenta, absurda. Tem que ser. Não dá para querer viver uma vida cristã se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não é visceral nisso, né? Se a gente não é visceral, essa palavra visceral ela é tão interessante que ela é as entranhas, sobre né? As entranhas, né? Que é daqui, né? E que Deus é um Deus que está nas nossas entranhas, entranhável, né? Diria o autor do livro lá, que é algo. Esse livro é a raiz da origem da idolatria. Do Maester, uma coisa assim. Ele fala sobre as entranhas, assim, sabe, de que Deus ele está aqui, que o nosso coração, que a gente fala no Ocidente, que é tão, é tudo mais amorzinho, tudo mais queridinho, tudo mais, sabe, Deus é amorzinho, né? Eu estou apaixonado hoje por Jesus, esse papo aí que a gente ouve bastante. Lá na cultura eles falavam que Deus sai das entranhas, que aqui é que a gente sente, que aqui é onde a gente vive, que aqui é onde está todas as coisas. Ele não está numa nuvem colorida, né? Ele está nas nossas entranhas. Então, buscar Ele assim, desta forma, visceral, é tudo que a gente precisa. A gente está buscando Ele como uma novela da Malhação, nem existe mais, né? Mas é aquele romancinho, né? Aquele romancinho adolescente, parece, que me satisfaz o toque. É botar Deus numa caixinha, né? Botar Deus numa caixinha onde eu posso manipular, onde eu coloco onde eu quiser. Que tá todo mundo disposto a comprar. E tem muita gente disposta a vender. Então se vende emoções, se vende sensações, se vende afetos, se vende sons, aromas, toques, como se fosse Deus. Então se eu não o sinto, talvez ele não estava no culto. Se eu não o senti, ele não estava naquela canção. É porque daí tá baseado naquilo que sobre mim, né? É egolatria, é egolatria do Tim Keller, que o Tim Keller vai falar. E não é sobre mim. Não é. Né? Não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu consigo enxergar, não é sobre as minhas limitações, né? Das minhas experiências, não. É sobre o quanto eu estou entregue para aquilo que Ele quer fazer seja feito. Sabe? As pessoas às vezes limitam, né, a um relacionamento com Deus a partir das suas vontades ou dos seus desejos e das suas necessidades. Não é muito mais que isso. É sobre os desejos de Deus, é sobre a vontade perfeita e boa, perfeita e agradável de Deus, é sobre o desejo do coração de Deus. Eu sou só alguém que preciso estar disponível para que tudo isso que Ele tem se manifeste em mim. E às vezes não, às vezes tudo que eu tenho, eu quero que Deus esteja de acordo com aquilo que eu tenho. Isso aí. Eu não tenho nada, na verdade. Estou querendo moldar Deus, moldar Deus ao meu próprio desejo, meu próprio prazer. Então eu vou arrumar na Bíblia justificativas, nas minhas teologias, versículos isolados, fora de para tudo que eu quiser, para tudo que eu quiser. E não tem problema. Legal que nos bastidores aqui o Alessandro tinha perguntado se era um podcast crente. Mas tem como não ser, porque a resposta é sempre a mesma, né? Alessandro, conta pra gente um pouquinho como é o teu trabalho hoje, dentro da igreja, do teu ministério, nesse assunto que tu tá trazendo pra agora, como que tu fala sobre esse assunto aí com as pessoas que tu atende? Então, hoje surge muito mais espontâneo, né? Porque aconteceram algumas coisas comigo em dezembro do ano passado, questões ministeriais e tudo e tal.
E eu me recolhi. Me recolhi por um tempo de silêncio, de ficar quieto, de ouvir Deus, de continuar estudando, lendo. E isso se tornou muito mais intenso na minha vida, ainda do que já era. Então, aí eu voltei para o mercado de trabalho, né? Fui trabalhar. E dentro da igreja hoje eu sou obreiro da igreja que eu congrego, né? Eu sou pastor na igreja que eu congrego, cumpro escala, a gente vive dentro de uma ordem teológica assim muito pentecostal, basicamente tradicional, não é mais tanto. Gabriel conhece, então já não é mais tão tradicional como eram as Assembleias de Deus antes. Foi de terno, mas foi de camisa aberta, sem gravata, sem fazer a barba. Pecador, Eu senti vindo de ti esse julgo assim sobre a minha vida. Vi uma poeira no teu sapato. Os pastores lá são bem. Aí nos acolheram, nos amaram e a gente começa a desenvolver então o ministério num outro formato, né? Então a minha orientação hoje, meu aconselhamento na área de sexualidade, ele é muito espontâneo, mas eu trabalho bastante nas escolas, né, nas escolas de missão. Tanto na Lights, que agora deu um tempo, né, na Lights, aqui na Wake, na Jocum, e agora na nossa própria escola de missão. Então nós temos uma nossa própria escola de missão que vai ter a primeira vez esse ano no verão, posteriormente a que o pastor Josequiel faz, a Wake Despertar. E lá a gente trabalha diretamente com o ensino na área de sexualidade e em todas as áreas da sexualidade, né? A AMI vai ter uma escola. Pornografia, abusos, violências, enfim, casamento, sexo fora do casamento, namoro de crente existe ou não existe, entendeu? Essas coisinhas todas que eu amo falar. Então, a gente vai ter agora, começa a desenvolver a partir desse período. Então, esse ano de 2022 foi um período bem de isolamento meu. Assim, sabático, não é? Vou me recolher, na verdade não foi uma opção. Né? Deus me disse para mim ficar quieto, eu fiquei quieto. Deus mandou fazer o silêncio e eu fiz silêncio. E ainda não me autorizou a falar algumas coisas, então eu estou falando dentro daquilo que... Mas segue fazendo o que tinha proposto fazer. Sim. Servindo, pregando... Exatamente. Então... Parou de estar mais à frente. Porque deve ser integral, né? Sim. Então parou de ser integral. E aí era um ativismo bem intenso, assim, ministerial, né? E a gente deixou isso, porque eu larguei o meu trabalho, quando eu vivi integral, larguei meu trabalho e fiquei exclusivamente para a obra. E agora, novamente, eu voltei ao mercado de trabalho e continuo, então, agora interagindo, né? Ministério, igreja, trabalho. Família, né? Família dá trabalho, né? Família não é simples, né? A gente tem que amar, cuidar da família, senão não cuida. Mas são 4, né? Não, agora, graças a Deus... Tem uma, né? Agora só tem uma que mora em casa e tá entrando para aquele clube da chatice, sabe? Tá fazendo direito. Então... Ela não vai estar assistindo esse podcast. Ela vai assistir esse podcast. Ela vai assistir porque ela é puxa-saca desse pai aí, né? Já chega a querer discutir artigos comigo no café da manhã, no café da tarde. E o que eu sei? Eu não fiz direito, né, cara? Na verdade, eu fiz muita coisa errada, aproveitando aqui, ó. Mas, Alessandro, nós estamos chegando, né, ao final aí da nossa conversa. E eu queria que tu deixasse, então, né, uma mensagem para essas gerações futuras. Nós temos um trabalho muito forte, né, com adolescentes na igreja. Na segunda-feira, nós tivemos o aniversário do Ministério Teens ali de 2 anos, né, do Ministério. Ministério Jovem, né, um trabalho que recomeçou, já vinha sendo feito há algum tempo, e aí recomeçou agora e a gente está 2 anos à frente do trabalho. Tinham ali, foi algo lindo, né, eu ministrei, e tinham mais de 250 adolescentes, né, de 12 a 17 anos. Então, assim, é um trabalho muito forte, contundente, né, mas que vem enfrentando, né, esses problemas nessa área sexual, assim, né, principalmente dos adolescentes, né, e assim, grande número, não somente de adolescentes filhos de pais descrentes, mas também, né, de pais crentes, né, que estão passando por essa dificuldade. E o nosso papel aqui não é julgar, de forma alguma a gente está julgando os pais, muito menos nós estamos julgando os adolescentes. Por quê? Porque nós sabemos sim que isso é fruto, né, de anos de negligência da igreja.
E quando éramos adolescentes, fizemos algo semelhante também. Então... Mas não tínhamos uma influência tão grande, né, da sexualidade sobre a nossa vida. Os nossos pais talvez tinham um pouco mais tempo para estar mais próximos, para viver o dia a dia, talvez nem para ensinar. Tinham menos informações do que os pais de hoje. Mas nós tínhamos mais tempo com os nossos pais. É. Né? É ou não é? Nós tínhamos mais tempo com os nossos pais antes. Mas, né, querendo ou não, o exemplo dos pais nos ensinavam muitas vezes sem que eles falassem. E hoje os exemplos dos pais são ruins. Nem os exemplos não ensinam e nem as palavras também não ensinam porque não tem tempo para falar. Então a gente está passando por esse tempo, mas não cabe a nós a julgarmos. A gente quer ajudar. A gente quer ajudar. A gente não vai desistir de nenhum. A gente não vai desistir de nenhum adolescente, a gente não vai desistir de nenhum pai, de nenhuma família. A gente está junto. Nós somos um corpo, somos uma igreja. Né, somos uma comunidade que quer viver esse melhor de Deus. E tu, quando sendo um expert nesse assunto aí, um cara que eu respeito demais, eu gostaria que tu deixasse, né, uma mensagem, um caminho, um conselho. Acho que isso é importante, né, Bruno? Para que a gente possa estar encerrando essa nossa conversa, então, e isso fique gravado, né? Que isso fique aqui como um marco, que a gente possa levantar esse podcast. Na verdade, esses podcasts que a gente está gravando são esses memoriais. Por quê? Porque a gente precisa levantar marcos na igreja que fiquem gravados como memoriais, para que as próximas gerações possam ter no que se basear. Né? A gente parou de escrever livros sobre essas coisas. A gente escreve livros sobre muita coisa. É verdade. Sobre teologia da prosperidade, sobre teologia gospel, sobre teologia não sei o quê. Cara, queer. Sobre um monte de coisa que, desculpa falar, não serve para porcaria nenhuma, só para vender livro, confundir ainda mais a cabeça dos cristãos. A gente precisa falar sobre esses assuntos que vão instruir as próximas gerações, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que eles precisam viver daqui para frente. Amém. Então, por isso esses assuntos que a gente tem abordado. Então, tá contigo a palavra, meu amigo. Tem alguns textos que eu tenho estudado e que eu tenho lido diariamente, estão até marcados na minha Bíblia, um post-it aqui, porque eu quero escrever sobre esses temas, então eu tenho lido ele para fixar, para tirar dele uma lição importante. Eu acho que esse aqui foi o que mais me impactou nesses últimos dias. Não que eu não tenha lido ele, eu já li ele centenas de vezes, mas tem horas que ele salta aos olhos, assim, né? Quando Deus quer mostrar alguma coisa pra gente. Mas a pessoa que se une, isso é 1 Coríntios 6:17, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, mas a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. A palavra inspirada vai nos dizer que este corpo ele já não pertence a mais, ele é de Deus. Isso que é interessante demais a gente pensar, né? Porque a gente está unido com ele em espírito, porque ele nos comprou com um peso absurdo, né? Que ele já não é mais nosso. Então, se ele não é mais meu, eu não posso fazer com ele o que eu quero. Bom. Eu não posso botar ele em qualquer cama. Eu não posso entregar ele a qualquer outro aparelho genital. Eu não posso entregar ele às minhas próprias mãos para sentir o desejo da forma que eu quero. Eu não posso entregar mais os meus lábios a qualquer boca. Eu não posso mais. Porque não é meu. Eu não tenho direito mais sobre o meu corpo. E é isso que a liberdade vulgar tem espalhado por aí. Né? Esse contexto de liberdade tão absurdo que tem se empregado hoje, dizendo você pode fazer o que quiser, o corpo é seu. Né? O corpo é seu. Seu corpo, suas regras. Suas regras. O corpo não é seu, querido. O corpo não é seu. Cai na real, a palavra de Deus está nos dizendo que o corpo não é seu. Então não tem regra sua. Tem a regra de Deus, a do Espírito. O corpo não te pertence mais. Esse corpo não me pertence mais. E no caso de ser casado, ainda tem o agravo, né? Porque ainda pertence à esposa, a outra pessoa. E aí também não é só os bens, viu? O corpo também. E aí eu não é mais tempo, e mais, aí não posso negar a ela. E também não posso negar a ele, né? No caso da esposa. Então, aí as obrigações são diferentes. Então aproveitem a liberdade, a juventude de vocês e preservem o corpo. Preservem o corpo. Preservem o corpo, entreguem ele a Cristo e entendam que vocês não são proprietário de nada. Uau.
Amém. Tenho dito. Uau. Terminamos bem. Não né? há mais nada a ser dito nesse podcast. Acho que é isso aí. Amém. Amém. Valeu, queridão. Obrigado pela tua presença aí. Valeu, Brunão. Tamo mais uma junto, vez. né? Tamo junto. Feito, Professor querido. Alessandro. Obrigado. Pastor Alessandro, Obrigado, querido. muito obrigado. Foi demais. Demais né? mesmo. Creio que essa foi Que a aprendizado. primeira conversa de muitos que teremos, né? Amém. É sempre um prazer, uma honra te receber, tá? Dani, obrigado por estar conosco, sair lá de Alvorada, né, para vir aqui e valeu a pena, né? Nós aprendemos muito aqui. Eu saí daqui edificado hoje. Amém. Pessoal Amém? da Giza também, Wagner, Adilson aí. Obrigado, Obrigadão. Esse foi mais um Encash. Valeu, pessoal. Não esquece de deixar seu like aí, encaminha a mensagem para os seus amigos, grupo da família, encaminha para todo mundo lá. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Vamos falar para tudo.